Meus amigos, com que alegria cá estamos novamente para a recuperação, o resgate de dados históricos de personagens do Espiritismo no Brasil e fora dele. E hoje teremos a satisfação de falar do grande vulto Deolindo Amorim. Como vocês podem ver, nascido na Bahia em 1906 e desencarnado no Rio de Janeiro em 1984, jornalista, sociólogo, publicitário, escritor e conferencista espírita de grande destaque no Brasil. Esses resgates históricos, essas lembranças, esses vultos espíritas, nós temos a satisfação de estar compartilhando, de estar conhecendo e conversando, dialogando, através do educador Marcos de Mário. Nesta série de lives, nesta série de gravações sobre vultos históricos espíritas, que você vai encontrar no meu canal de YouTube, na playlist Vultos Espíritas, estão lá essas pérolas gravadas com o educador Marcos de Mário, que tem destacado o aspecto da educação desses personagens. E é com Marcos que nós vamos conversar novamente nesta oportunidade tão valiosa. Olá, Marcos, que satisfação, que prazer. Olá, Orson, é um prazer também, uma grande alegria de estar aqui novamente com você e para conversar sobre um personagem do movimento espírita que foi, indiretamente, um dos meus grandes educadores, já que eu sempre acompanhei os escritos do Deolindo Amorim desde jovem, através da imprensa espírita, e acabei tendo a satisfação também de conhecê-lo aqui em vida. Então, vai ser uma grande alegria, um grande prazer. Que coisa boa, Marcos, que coisa interessante. Realmente você já começou destacando aí uma grande virtude deste nobre personagem. Um grande escritor que você acompanhou, além de conferencista de renome, talvez possa ser considerado um dos maiores pensadores espíritas do nosso país e que se esmerou em escrever. E agora aqui, sabendo que o Marcos teve contato pessoal com ele, isto vai enriquecer muito a nossa abordagem de hoje. Então, Marcos, aí está um dado inicial, biográfico, apenas inicial, do Deolindo Amorim, mas deixo com você as palavras iniciais para falarmos desse grande personagem da história espírita do Brasil. Deolindo Amorim nasceu lá na Bahia, depois vai se radicar na cidade do Rio de Janeiro a partir de 1935. Ele passou por diversas fases na vida dele. Lá na Bahia, ele, na verdade, por questões ali de influências da família, ele se ligou ao movimento protestante, né, ao movimento evangélico. Inclusive, ele iniciou a escrever aos 17 anos de idade temas ligados ao evangelho, mas sob essa ótica do protestantismo. Mas ele não encontrava no protestantismo todas as respostas às dúvidas que ele tinha em vida. E chegou uma hora que ele acabou abandonando, né? Largou, passou pelo catolicismo, mas também não se fixou, e ele se tornou, então, materialista, agnóstico, por não encontrar respostas nas religiões. Ele adentrou ao período do Exército, né, como é a lei aqui no Brasil, e ele acabou se deslocando para a cidade do Rio de Janeiro, por força do serviço militar. Ele gostou muito da cidade, se ambientou, ficou, e foi no Rio de Janeiro que ele conheceu o Espiritismo. Ele andava à procura de respostas para suas dúvidas existenciais, e ele vai se deparar com as obras do Leon Denis. E quando ele lê Leon Denis, ele se encontra. Aí ele recebe um convite e vai fazer parte do Centro Espírita Jorge Niemeyer, que fica no bairro da Vila Isabel, aqui no Rio de Janeiro. Ou melhor dizendo, no bairro do Andaraí. São bairros muito próximos. E ele, então, vai para lá. E aí ele se empolga, ele encontra as obras de Kardec, ele começa a estudar e, imediatamente, ele se engaja no Centro Espírita e no movimento espírita de uma forma geral. Então, a partir de 1935, nunca mais ele larga o espiritismo, onde ele encontra, então, as respostas às suas dúvidas. Deolindo foi um homem, assim, bastante trabalhador, dinâmico,
mas muito humilde. Orson, Deolindo era tão humilde que eu conheci o Deolindo Amorim ali por volta de 1982. Eu me recordo bem, porque nós estávamos aqui em campanha financeira para o Centro Espírita, na época ao qual eu pertencia, e houve a oportunidade de fazermos um bazar beneficente numa loja no bairro de Copacabana, a famosa Copacabana do Rio de Janeiro. Eu estava lá, trabalhando como voluntário, eu estava até no caixa, e eu vi um senhor entrar na loja. Entrou, tá, de normal. E aí uma companheira foi lá e conversou com ele. Depois ela voltou, chegou para mim e disse, Marcos, tá vendo quem está aqui dentro da loja? Mas eu não conhecia pessoalmente Deolindo Amorim e não tinha ligado aquele senhor a um retrato dele. Eu olhei assim, não sei. Quem é que está aqui da loja que seja importante? Falei, Deolindo Amorim. Deolindo Amorim está aqui? E aí eu olhei assim para a loja, procurando, mas quem é, né? Cadê ele, né? E ela falou, aquele senhor ali, e já estava com a idade, né, mais avançada. Aí que eu fixei realmente, é mesmo, é ele. E ela foi até ele e o trouxe para conversar comigo e me apresentou, né, já como educador, que tinha projetos e tal, e nós estabelecemos uma conversação ali. Agora, o Deolindo, Orson, ele estava assim, vestido de forma assim, bem informal, conversou com muita tranquilidade, disse assim para mim, ai, meu jovem, bom, naquela época eu era jovem, só para fazer a ressalva, né? Olha, vá lá no sábado no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E aí nós vamos conversar melhor sobre as suas ideias sobre educação. E eu fui. Né, terminado o bazar, na outra semana, tal, eu fui. Cheguei lá, procurei, aí ele me recepcionou e tal, e aí foi uma surpresa. Na época, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil funcionava na sede da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, a USERJ. Então, eu conversei com ele e tal, não sei o quê e tal, e aí eu fui sentado na plateia, né? E ele falou, não, vem aqui, fica do meu lado na mesa. Eu falei, eu vou ficar do... Que isso? Não, fica aqui. E ele, quando deu início à reunião, ele já foi me apresentando e disse que eu era um jovem educador com ideias muito boas e que todos deviam conversar comigo na hora do intervalo, para conhecer as minhas ideias e o projeto. E foi um baque, né? Porque eu, muito jovem, né? Eu fiquei sentado do lado dele lá, falei, meu Deus, né? E olhando aquela plateia. E, Orson, assisti uma aula magistral, porque as palestras do Deolindo não eram palestras, eram aulas, com começo, meio e fim, com uma didática de excelência, um raciocínio profundo, mas ao mesmo tempo leve, porque ele sabia transmitir o conteúdo. E ali eu confesso que até hoje assisti grandes palestrantes espíritas, mas realmente aquela aula do Deolindo Amorim foi algo muito especial e que eu recordo até os dias de hoje. E Deolindo participou, em 1939, do lançamento, né, de todo o planejamento, organização, ficou à frente do primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas Espíritas. Ele é um dos fundadores da ABRAGE, da antiga ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, e em 1948 ele também participou da organização, de toda a realização, junto com Leopoldo Machado, Lins de Vasconcelos e outros, do primeiro Congresso Brasileiro de Mocidades Espíritas. Vai fundar o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, no ano de 1957, e ainda deixou, né, vários livros publicados. Então, em linhas gerais, esse é o nosso Deolindo Amorim. Puxa, Marcos, eu fiquei imaginando aqui, porque você, em 1984, você não tinha 30 anos ainda. Então... Verdade, bem lembrado. Então, veja bem, você era muito jovem realmente, desfrutar de uma oportunidade deste quilate, né, ao lado do grande Deolindo Amorim, em 1984, aliás, 1982, né? Ele Sim. Estava há 2 anos da sua desencarnação, estava já próximo da desencarnação, e você tem esse privilégio.
E é interessante você citar que depois que ele conheceu a doutrina espírita, ele não abandonou mais e se tornou um dos grandes expoentes, cheio de entusiasmo, como você disse, era uma verdadeira aula ouvi-lo. Que coisa maravilhosa. E a vinculação ao jornalismo, ao Congresso, à Abrage, né, jornalistas espíritas, quer dizer, é todo um acervo de conhecimentos colocados e movimentados a partir e em favor da cultura espírita. Marcos, que privilégio você desfrutou de estar lado a lado com o grande Deolindo Amorim. Para você foi um estímulo muito grande, aquele momento ali junto ao lado dele, hein? É verdade. Sabe que antes desse encontro, em 1982, eu havia conversado com meu queridíssimo amigo Gerson Simões Monteiro, já retornado à pátria espiritual, e eu estava iniciando, na verdade, nos meus escritos. E eu entreguei uma série de textos ao Gerson, e pedindo que ele analisasse, né, fizesse uma avaliação se valia a pena publicar. Ele levou, e algumas semanas depois nós voltamos a conversar, e eu perguntei a ele, né, você leu os meus textos, e aí o que você achou? Ele olhou para mim e disse assim, ô Marcos, eu falei alguma coisa com você? Não. E eu estou aqui na maior ansiedade, porque as semanas estão passando e você nada de conversar comigo. Pois é, olha só, se eu não falei nada com você, o que você acha? Estão aprovados. Porque se eu não tivesse gostado, e eu disse isso a você, eu ia falar. Então, eu fiquei quieto, porque aprovei, achei eles muito bons, você tem que continuar a escrever. E eu já encaminhei todos os seus textos ao Deolindo Amorim, e ele já vai publicar todos eles no jornal Mundo Espírita. O Deolindo, ele foi redator do Mundo Espírita, enquanto este esteve com a sua sede na cidade do Rio de Janeiro, e depois ele foi correspondente especial quando o Mundo Espírita foi absorvido pela Federação Espírita do Paraná, né, e passou a ser publicado lá em Curitiba. E aí aquilo foi para mim assim, meu Deus, Deolindo Amorim, quer dizer, ele leu também, ele aprovou e vai publicar. E foi aí que eu comecei a minha carreira literária. Mas eu já conheci os escritos do Deolindo há muito mais tempo, porque eu sempre os li no Mundo Espírita, no Correio Fraterno do ABC, no Reformador, no Jornal Espírita, na Folha Espírita, porque o Deolindo foi muito ligado ao jornalismo, embora ele não tivesse feito, né, sua formação não era em comunicação, sua formação, na verdade, era em sociologia, mas ele sempre se dedicou a escrever e sempre escreveu tanto para a imprensa leiga quanto para a imprensa espírita. Então, ele foi muito ligado a isso. E, recordando aqui, depois da desencarnação dele, em 1984, passado já um bom tempo, eu estava na Rádio Rio de Janeiro, que é uma emissora espírita, e estava com o Gerson Monteiro, e o Gerson pegou assim, um texto e me entregou para ler. Estava lá o texto. Na época ainda era datilografado, né? Eu me entregou o texto e disse, olha, eu não coloquei o nome, vê se você sabe quem foi que escreveu. É mediúnico. Tá bom. E comecei a ler o texto. Quando eu terminei, eu olhei para o Gerson e disse, olha, nem precisa ter o nome. Isto aqui é Deolindo Amorim. Na mosca. Foi recebido na reunião mediúnica do dia tal pela médium tal. Com certeza, assim que eu comecei a ler, meu Deus, esse é o estilo dele. Sabe por que eu posso falar isso, Gerson? Que eu sempre li Deolindo Amorim, sempre. Tá? Mês a mês, conforme os artigos dele apareciam na imprensa, eu estava lá lendo. Então, para mim, é um estilo inconfundível, não tem como. Eu consegui ainda conversar com o Deolindo mais algumas vezes, mas ele logo ficou adoentado, né? E aí nós tivemos um contato nesses 2 anos, por telefone, mais 1 ou 2 vezes lá no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, mas aí ele teve que se despedir, né? Havia chegado o momento dele de retornar à pátria espiritual. Ô Marcos, me diz uma coisa, antes de entrarmos no aspecto de conexão com a educação, que é o propósito dessa abordagem sobre vultos espíritas, quantos livros o Deolindo publicou? Isso é um detalhe importantíssimo, né? É verdade, e que as novas gerações precisam conhecer essas obras do Deolindo. Vou citar algumas aqui do levantamento que eu fiz. Então, ele publicou O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas,
Espiritismo e Criminologia, Africanismo e Espiritismo, Ideias e Reminiscências Espíritas, o Espiritismo e os Problemas Humanos, e isso aqui na segunda edição teve a parceria do Hermínio Miranda, e o Espiritismo à Luz da Crítica. Esses foram livros publicados ainda em vida. Após a sua desencarnação, o nosso querido amigo Celso Martins fez uma série de outros livros coletando os artigos, os textos de Deolindo que foram publicados na imprensa espírita. E aí nós vamos ter alguns outros títulos, mas são póstumos, né, dentro dessa reunião de textos feita pelo Celso Martins. Mas esses aqui são os livros principais publicados pelo Deolindo Amorim. Muito bem, Marcos. Eu estava querendo me lembrar aqui, você fez rapidamente uma cronologia da Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas, inclusive sobre os congressos. Em 1976, eu não consigo de memória me lembrar, mas houve um evento importante também com a participação de Deolindo Amorim em 1976, ou estou enganado? Sobre jornalismo. Sim, é isso mesmo. Na verdade, em 1976, houve o Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas em Brasília. E Deolindo estava à frente. Foi lá que surgiu a ideia de se criar, que se chamou na época da ABRAGE, né, Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. E ele foi, então, o primeiro presidente da ABRAGE. A ABRAGE vai se transformar depois, no futuro, já sem o Deolindo, na ABRADE, Associação Brasileira de Divulgadores Espíritas, ou Divulgadores do Espiritismo. Então, foi lá, em 1976, que vai surgir a ABRAGE, com esse intuito, né, de reunir os jornalistas e escritores espíritas dentro de um mesmo ideal. Até onde as suas forças permitiram, o Deolindo ficou à frente dos destinos da ABRAGE, que tinha a sede na cidade do Rio de Janeiro. Muito bem, nós fizemos aqui uma introdução desse personagem da história do Espiritismo, palestrante de muitos recursos e muito conhecimento, escritor de talento, jornalista, pesquisador, com vários livros publicados. Agora, Marcos, onde entra a educação vinculada a Deolindo Amorim na nossa conversa aqui? Bom, vai entrar principalmente a partir de 1957, quando surge o ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Mas, na verdade, a história começa antes dessa inauguração do ICEB, porque existia antes, ele fazia parte, a Faculdade de Estudos Psíquicos, que não era uma organização espírita, é uma organização espiritualista, mas que promovia cursos sobre doutrinas espiritualistas e sua aplicação na vida. E o Deolindo Amorim já fazia parte dessa faculdade. Por força, né, de lei, né, porque a lei de ensino aqui no Brasil foi mudando, eles viram da impossibilidade de manter a faculdade, porque ela era uma faculdade livre, né, de cursos livres. Mas a legislação não permitia mais utilizar esse termo, né, faculdade. Então, depois de várias reuniões, eles resolveram, então, encerrar as atividades dessa Faculdade de Estudos Psíquicos, e aí surge, em 1957, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. E o Deolindo Amorim foi eleito seu primeiro presidente. E o ICEB tinha por finalidade promover cursos regulares de espiritismo e doutrinas espiritualistas. E o Deolindo, embora... É impressionante isso, né? Você vê ele com uma atuação enorme no jornalismo, sem estar formado em comunicação, e você vê, então, a atuação dele no ICEB como um verdadeiro pedagogo, um verdadeiro educador, mas sem ter formação na área pedagógica. Porque o ICEB é caracterizado, desde essa época, em 1957, até os dias de hoje, por ser um instituto ligado ao espiritismo que promove cursos, aulas sobre o espiritismo e as doutrinas espiritualistas, a aplicação dos seus princípios, suas consequências. A reunião do ICEB era muito interessante,
porque você não ia lá para assistir palestras, você ia lá para fazer parte de cursos e assistir às aulas desses cursos que eram sempre desenvolvidos semanalmente. Por exemplo, na reunião que eu participei, que eu assisti o Deolindo, na verdade, ele estava fazendo mais uma aula do curso sobre o qual ele estava à frente. Então, o ICEB sempre trabalhou dessa maneira. E o Deolindo Amorim foi muito ligado ao Leopoldo Machado, que foi um grande educador, que inaugurou lá em Nova Iguaçu o Colégio Leopoldo, e Deolindo Amorim foi muito ligado também ao nosso José Herculano Pires, esse grande educador espírita brasileiro. Uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, né, e eu vou mostrar aqui na tela, tá, porque é muito importante, o Herculano Pires lançou e manteve, durante um certo tempo, a revista Educação Espírita. Herculano teve muita dificuldade na época, que era a década de 1970, de conseguir contribuições, né? Ou seja, que os espíritas escrevessem para a revista Educação Espírita. Mas um que não faltou a esse compromisso foi o Deolindo Amorim. E ele vai comparecer no número 2, na segunda edição da revista Educação Espírita. Olha ela aqui na tela. Aqui, esse é o volume 2 da revista Educação Espírita, onde ele vai escrever, onde ele escreve, né, o artigo Concepção Espírita de Educação. Então, está no volume 2 da revista Educação Espírita. Esse volume 2, ele abrange os meses de julho e setembro de 1972. Se eu confesso a você que esse artigo do Deolindo Amorim, Concepção Espírita de Educação, é um dos artigos mais belos, profundos e, ao mesmo tempo, leve de ler e entender a educação e a educação na visão espírita. Porque o que caracterizava os escritos do Deolindo Amorim era não ser um acadêmico, fazendo um monte de citações e isso, não. Ele ia direto e o artigo dele era igual às aulas que ele dava. Começo, meio e fim. Então, quando você lê esse artigo do Deolindo Amorim, não tem como você não saber o que é a educação espírita, né? A educação na visão espírita. Então, essa foi mais uma das contribuições, mais uma das ligações do Deolindo Amorim com a educação. Marcos, esse texto que você realçou tão bem aqui, ele está disponível na internet para quem quiser consultar? Como é que faz para procurar ele? Bom, eu realmente não cheguei a fazer a pesquisa na internet. Não cheguei a fazer realmente, porque como eu tenho aqui a revista, né, eu estou direto com o texto, eu não tive essa preocupação. Não sei realmente se esse texto está disponível, mas vale a pena nós fazermos a pesquisa. Mas eu já pensei aqui em disponibilizá-lo, se ele não estiver. E como é que é o nome do texto, Marcos? Então, o texto se chama Concepção Espírita de Educação. Esse é o nome. E aí, até podemos fazer Deolindo agora. Amorim. Deolindo Amorim. Deolindo Amorim. Pode até fazer uma pesquisa rápida aí agora, não é, Rosa? Eu estou aqui olhando, aparentemente eu não achei agora. Certo. Mas como eu não conheço o texto, eu não sei se exatamente o que eu achei aqui, né? Mas aparentemente não achei, mas você poderia disponibilizar mesmo, né, Marcos? Eu já estava pensando nisso, porque quando eu estava separando o material, eu realmente não fiz a pesquisa na internet, mas eu pensei isso, bom, talvez esse texto não esteja disponível, né, porque como ele está publicado na revista Educação Espírita, é bem capaz, né, que ninguém tenha resgatado. Ele vai participar também, Austin, da edição de número 5 da revista Educação Espírita, que é de julho a dezembro de 1973, com outro artigo ligado à educação, que se chama Educação e Filosofia de Vida. Então, são 2 artigos na revista Educação Espírita, em que Deolindo Amorim lida com esse tema educação, entre tantos textos dele sobre isso. Você me permite ler um trechinho aqui do artigo dele, do Concepção? Claro, por favor, Marcos. Então, vamos lá. É só um trecho, porque justamente quando ele fala do que é a educação espírita. Ele diz aqui,
o conceito espírita de educação pressupõe 3 elementos convergentes. Primeiro, a instrução, que é um elemento instrumental. Segundo, o meio social, que é um agente provocador das reações e necessidades. Terceiro, a liberdade, que é a condição básica das opções. Sem liberdade para escolher o caminho, sem o direito de optar pela direção espiritual que lhe seja mais afeiçoada, as vocações ficarão estagnadas ou recalcadas. E como aproveitar as aptidões sem oferecer condições de preferência? E como educar sem respeitar as inclinações mais íntimas? Então será o caso da fábula de Saturno. A educação, que deveria ser criadora, terminaria sacrificando ou matando as vocações. Em linhas gerais, apontamos apenas aspectos políticos da educação, mas não podemos, de forma alguma, pôr de lado o aspecto filosófico dentro do conceito espírita de educação. E, afinal, que é educação segundo a doutrina espírita? Não é apenas instruir, não é simplesmente incutir hábitos externos, é transformar o homem, dando-lhe uma concepção de vida fundamentada na supremacia do espírito e dos valores morais. A educação, segundo a filosofia do espiritismo, deve atender às necessidades materiais, às exigências do meio, às leis da natureza, às repercussões da cultura, mas deve, além de tudo isso, interessar-se pelo lado espiritual da vida. Então, fechando aspas, está aí o que Deolinda Morim pensava sobre a educação na visão do espiritismo. Olha, Marcos, eu acabei de localizar o texto aqui. Opa, que bom. Esse texto foi publicado pela revista eletrônica O Consolador, foi selecionado por Rogério Coelho, o nosso querido amigo de Muriaé, na edição de 19 de fevereiro de 2017, na edição número 504, Educação e Instrução. Ele faz aqui uma apreciação introdutória, ele vai descendo, falando sobre educação, e depois ele traz, olha, concepção espírita de educação. E nesse concepção espírita de educação, que você leu, inclusive, um trecho aí, antes de colocar o texto, ele se refere assim, ó, vamos a seguir mergulhar no abissal oceano das letras espíritas sobre a condução do notável e singular beletrista Deolinda Morim, quando ele fala da concepção espírita da educação. Inclusive o trecho que você citou sobre o conceito espírita da educação, que pressupõe 3 elementos convergentes, aqui está, o primeiro, o segundo e o terceiro que você acabou de ler. Ele pôs o texto na íntegra, Marcos. Inclusive, Ponderações Doutrinárias, Curitiba foi de onde ele tirou o texto, de 1989. Olha que coisa maravilhosa isso. Para quem quiser pesquisar e se inteirar do texto, está disponível aí na revista eletrônica O Consolador, edição de fevereiro de 2017, número 504. Muito bom. Excelente descobrir isso. Muito bom mesmo. Muito bem, Marcos. Nós temos, então, aí um educador por excelência. Eu fico pensando aqui, Marcos, que você, com a sua vocação educativa, com o gosto que você tem pela educação, a dedicação a que você se propõe, inclusive com os canais de YouTube, os sites, os livros na sua área educativa, o trabalho direcionado a escolas e educadores, independente do conhecimento espírita, separado, inclusive, para não misturar as coisas, respeitando a diversidade didática das escolas. Eu fico pensando na influência que você recebeu desses vultos que você citou aí Leopoldo Machado também, citou Herculano Pires. Aliás, Herculano Pires já está disponível a entrevista que fizemos sobre Herculano Pires. Você poderá encontrar aqui na nossa playlist do canal. E o Leopoldo Machado, que futuramente estará também disponível. Então, Marcos, eu fico pensando na influência que você, como educador, escritor e palestrante voltado à educação, recebeu desses vultos. Sem dúvida, Orson. Eu sempre fui um devorador de textos na imprensa e também de livros.
E eu sempre li muito os jornais e revistas espíritas, eu sempre acompanhei, na sua época como impressos, hoje, né, também online, né, e aprendi muito, realmente, sem dúvida, e a influência foi muito grande, né? E principalmente daqueles mais voltados à educação, embora eu sempre tenha lido de tudo, né? Eu devorava as revistas e os jornais mês a mês assim que eles chegavam. Eu fui um leitor assíduo do Reformador, do Jornal Espírita, da Folha Espírita, do Correio Fraterno do ABC, hoje apenas Correio Fraterno, né? E assim por diante. Né? Sempre li. E por isso conheci, se eu posso dizer assim, vários vultos do movimento espírita através dessa imprensa e alguns que também foram, né, escritores que também lançaram livros, através dos seus livros. Antes do meu irmão casar, nós tínhamos uma biblioteca imensa que chegou, acho que ultrapassou os 3.000 títulos. Depois que o casamento, nós dividimos a biblioteca, né, parte a parte, né, fomos lá escolhendo. Né, mas hoje eu tenho aí, eu já estou chegando de novo aqui perto dos 1.500 títulos de livros aqui nas minhas estantes, fora o digital, e realmente eles me influenciaram bastante. E aqui eu vou destacar o Herculano Pires, com toda certeza, e destaco também o Deolindo Amorim. E outro que eu vou destacar aqui, porque eu sempre gostei dos artigos dele, embora ele escrevesse basicamente só para o Reformador, da Federação Espírita Brasileira, aí ele foi presidente da FEB, que foi o nosso Juvanir Borges de Souza. Entre tantos outros, Indalício Mendes, o Hélio Rossi, lá de São Paulo. Mas, gente, eu teria que ficar citando muitos aqui, realmente. E o Herculano e o Deolindo me influenciaram muito dentro desse campo da educação, porque eles sempre foram muito didáticos, né? Uma visão bastante ampla, profunda, e eu devo muito a eles, sim, inclusive ter entrado definitivamente no campo da educação. Por isso que eu sempre incentivo as novas gerações a lerem. Tem que estudar, tem que conhecer, vamos mergulhar nessas obras, vamos procurar os textos mais antigos desses autores. É muito importante, porque nós não podemos ficar apenas com livros românticos e de autoajuda, que, aliás, proliferam atualmente dentro do movimento espírita. Eles têm a sua importância, mas eles não têm a profundidade, a magnitude desses escritos mais filosóficos, sociais, científicos e pedagógicos desses grandes autores que nós precisamos realmente resgatar. Aliás, você citou algo aí, Marcos, que é impossível não lembrar disso, né? Eu e Marcos de Mário nos conhecemos através das páginas da imprensa espírita. Nos identificamos muito na similitude das abordagens dos textos que ambos publicávamos, e principalmente através do Correio Fraterno do ABC, na época em que publicávamos artigos juntos, e nos aproximamos por causa da similitude de abordagem. Sempre tivemos uma direção bastante conectada, né? Sempre fomos conectados na mesma forma de pensar, de escrever, no estilo das abordagens. Então, isso traz uma felicidade muito grande para todos nós. Ô Marcos, agora, você destacou a didática de Deolindo Amorim aí. Isso é o que mais te chama a atenção em Deolindo Amorim, considerando tudo que ele escreveu, que você teve a oportunidade de absorver? Seria esse o aspecto predominante que te chama mais atenção? Bem, é um aspecto realmente muito importante do Deolindo Amorim. Na aula que você se deu lá no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, eu reparei que por trás, né, havia um quadro, né, um quadro de giz, que era bem grande, e eu vi que o quadro estava todinho escrito e dividido em 3 seções, né, o quadro. Mas eu, quando bati os olhos nele, não prestei muita atenção no seu conteúdo exato. Né? Mas aí o Deolindo começou, então, a aula, e ele estava de costas para o quadro, e falando, sem nenhum tipo de anotação ali na mesa, nada. E falando. Mas eu, então, olhando para ele, porque eu estava de lado, eu podia ver o quadro por trás dele. E foi aí que eu comecei a perceber
que o que estava anotado no quadro era o conteúdo da aula, ou seja, havia todo um passo a passo didático, né, do conteúdo. E eu comecei a prestar atenção no que ele falava e o que estava escrito no quadro. Olha só, ele falou 50 minutos, falou exatamente tudo o que estava anotado no quadro, que era o roteiro da aula, sem olhar para o quadro, e sem ter nada anotado ali na frente dele. Ele fez de memória. E aí que eu percebi que a primeira parte do quadro era o início, era toda a exposição inicial da aula. O meio do quadro estava justamente com o miolo, né, a fundamentação daquela aula. E a terceira parte do quadro era a finalização, né, que ele fechava todo o pensamento. Foi impressionante, porque ele cravou os 50 minutos exatos e falou todo o roteiro que estava anotado no quadro, do começo, meio e fim. E ele se caracterizava muito nesse aspecto também nos seus escritos. Agora, uma grande coisa que nós podemos destacar aqui é que o Deolinda Morim fazia questão de mostrar a diferença do espiritismo para outras doutrinas espiritualistas. E nisso ele era um verdadeiro mestre. Quando ele lança o livro Espiritismo e Africanismo, foi por causa das celeumas, das polêmicas que estavam vendo. Não que o espiritismo tem contato com o esoterismo, porque é um banda isso. Okay? E ele pegou e escreveu o livro e falou assim, olha, gente, desculpe, mas espiritismo é isto, tá? O africanismo, ou seja, todas as doutrinas oriundas da África, que vieram com os negros escravizados, elas são outra coisa. E depois ele vai lançar, né, o livro O Espiritismo e as Ideias Espiritualistas, onde ele mostra, claro, os pontos de contato, as convergências, como, por exemplo, a imortalidade da alma, a mediunidade, mas, filosoficamente, né, na questão da fundamentação doutrinária, aí ele mostrava, então, a separação que existia, porque o Espiritismo é uma doutrina única e que não vai se confundir com as outras doutrinas espiritualistas. Mas sempre assim, ó, se você lê as obras do Deolindo, você vê que tem ali um planejamento didático. Que era o estilo dele, tá? Que ele conseguia fazer os destaques e seguindo toda essa linha de raciocínio de ter uma explanação inicial, depois toda uma fundamentação e uma finalização. Então, esse aspecto se destaca bastante no Deolinda Morim. Ô Marcos, e apesar do pouco tempo de convivência que você teve com ele, de assistir essa aula que você acaba de relatar agora, do quadro negro As Costas, que ele apresentou completamente, você teve a oportunidade de fazer muitas perguntas a ele ou não? Ali no ICEB eu não tive oportunidade, porque o homem era absorvido por meio mundo lá. Realmente foi impossível conversar com ele naquela reunião, até porque quando deu o intervalo, né, porque ele terminou a aula dele, eles faziam um intervalo para um lanche, e aí era a aula já do outro curso, né, do outro tema. E ele simplesmente me largou lá, ele terminou a aula dele, voltou a me anunciar e disse, conversem com esse jovem. E pronto, e me largou ali. Mas eu tive a oportunidade depois de conversar com ele ao telefone, né? Conversei com ele mais de uma vez, tocando algumas ideias. Estive com ele, se não me engano, acho que mais uma vez lá no ICEB, mas no ICEB era impossível conversar com ele. Você não tinha muito tempo, muito espaço para isso. A última vez que eu estive, ou melhor dizer, é que eu vi o Deolinda Morim, ele já tinha sido internado, eu já sabia que ele estava internado no hospital, muito adoentado, e eu fui na UzERJ, porque eu era muito ativo na UzERJ naquela época. Eu fui, então, na UzERJ, para alguma coisa lá, e eles estavam tendo a reunião do ICEB, que era o sábado à tarde. Então, eu peguei, antes de subir para o segundo andar lá da UzERJ, eu fui para o auditório para dar uma olhada, né? Ali na reunião do ICEB. E tive a grata satisfação de ver o Deolindo, que eu pensava que estava ainda hospitalizado, mas ele já tinha saído do hospital, tinha ido até a reunião do ICEB, mas já estava saindo, ele não ia ficar. Ele estava ladeado lá por duas pessoas, estava sendo amparado, né, porque ele estava bem enfraquecido,
E eu parei na frente dele, no corredor que eu chamava de corredor cultural da USERJ, que é o corredor que liga lá com o auditório, e eu falei, Deolindo, como é que você está? E ele, com aquela voz já bastante débil, enfraquecida, ele olhou para mim, meu irmão, eu já estou indo. E esse foi, assim, o nosso último encontro, a última vez que eu pude estar com o Deolindo. Então, infelizmente, Orson, não deu realmente naquele espaço de tempo para que eu pudesse aprofundar realmente ideias lá com o Deolindo Amorim. Ô Marcos, quando a gente fala em educação, a palavra educação ela tem uma expressão muito ampla, né? Nós pensamos na educação do espírito, mas é inevitável, a gente também pensa na educação dos filhos. Os pais que porventura estejam nos ouvindo, nos vendo nesse momento, em Deolindo Amorim, eles vão encontrar muitos requisitos, muito apoio para a educação dos filhos, também a educação familiar. Deolindo também oferece uma contribuição nessa direção? Sim, sim, e que é uma direção da máxima importância. Nós espíritas sabemos que a família, né, o lar, é a primeira escola e que os pais jamais devem abandonar os seus filhos. Mas como ele fala aqui nesse artigo, Concepção, aqui da Educação Espírita, os pais precisam ter a sua visão voltada para o futuro. Porque nós espíritas nos compreendemos, enquanto seres humanos, como seres integrais e imortais, espíritos reencarnados. Então, os pais não podem esquecer disso à luz do espiritismo e voltarem seus esforços. Primeiro, para corrigir as más tendências que o espírito dos seus filhos esteja apresentando, que essa já é uma colocação de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Segundo, trabalhar intensamente os valores morais, o desenvolvimento do potencial divino que todos nós temos. Porque eu venho falando isso já há muito tempo. O nosso problema aqui no Brasil, para nos situarmos na nossa nação, o nosso problema não é de ordem econômica, o nosso problema não é de ordem social, nosso problema não é de ordem legislativa, não, o nosso problema é de ordem moral, porque largamos isso no campo da educação, tanto na família quanto na escola. Então, se nos debruçarmos nas obras do Deolindo Amorim, nós vamos ver essa grande preocupação dele. No livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, aliás, essa é uma história interessante, porque esse livro foi lançado, se não me engano, em 1948, e depois passou o tempo, né? A primeira edição esgotou, né? E aí solicitaram ao Deolindo que ele fizesse uma revisão para que saísse a segunda edição. Foi interessante porque isso ele conversou comigo ao telefone e ele disse assim, pois é, Marcos, você tem aí um exemplar desse meu livro, O Espiritismo e os Problemas Humanos? E eu disse a ele, tenho porque eu comprei num sebo uma vez, eu tenho sim. Puxa, porque eu não tenho. Eu não tenho mais. A editora me pediu para fazer uma revisão, mas como que eu vou fazer a revisão se eu não tenho mais o livro? Porque você sabe, né? A gente vai dando, vai autografando, né? E quando eu vi, eu fui na minha estante, e agora que eu vi que eu não tenho mais o livro, eu falei, não, por isso não, se você quiser, eu lhe entrego o exemplar que eu tenho. Eu falei, não, fica aí com o seu exemplar, eu tenho muitos amigos, e eu vou ver com um deles aí, mesmo a biblioteca lá do SEB, então deve ter o livro, tá? E, de fato, ele não pediu o exemplar para mim. Então, e quando vai sair a segunda edição, o que acontece? Ele já estava adoentado. Então, ele faz toda uma revisão, mas não termina. A editora, que foi a editora Correio Fraterno, a editora, então, solicitou, após a desencarnação do Deolindo, que o Hermínio Miranda assumisse o resto da revisão. O Hermínio, então, o que ele fez? O Hermínio pegou, terminou a revisão e escreveu uma segunda parte. E aí a segunda edição do Espiritismo e os Problemas Humanos, na verdade, já é uma edição conjunta do Deolindo Amorim com o Hermínio Miranda. Nessa obra, Deolindo faz um estudo magistral das causas dos problemas do homem e da humanidade. E ele vai para a educação.
ao mostrar que a educação tanto é a causa, quando você larga a mão de trabalhar o espírito imortal e o desenvolvimento dos valores morais, mas como também é a solução, quando você, então, novamente adentra por esse caminho. Então, é uma obra indispensável para os pais. Poxa, mas que situação extraordinária, que dupla, hein? Hermínio Miranda e Deolindo Amorim, que dupla, meu Deus do céu. Bom, Marcos, eu farei uma divulgação específica desse trechinho aqui, eu vou cortar esse trechinho depois da palestra, de ser exibido para divulgar especificamente essa sua extraordinária citação. Agora, Marcos, você, voltando ainda aos personagens que você citou aí, agora incluindo Hermínio Miranda, e você que é um grande estudioso de Pedro de Camargo, nosso Vinícius, que, aliás, tem também a nossa entrevista sobre Vinícius disponível para você que está nos assistindo. Você sente uma conexão entre os dois? Ah, tem. E é interessante que eu também conheci o Hermínio Miranda, tá? Também tive amizade com ele. Hermínio, inclusive, me surpreendeu uma vez, porque nós estamos fazendo uma feira do livro espírita no Largo da Carioca, que é no centro da cidade do Rio de Janeiro, e eu estava do lado, assim, né, da banca, né, estava assim do lado, e eu estava arrumando os livros, tirando poeira. Foi logo cedo, devia ser umas 10 da manhã, alguma coisa assim, e alguém me tocou, assim, no ombro, e eu me virei, era o Hermínio Miranda. Mas o Hermínio estava assim, todo despojado, estava até com sandália no pé, uma havaianas, tá? Oi, Marcos, tudo bem? Oi, Hermínio. E tive ali um diálogo com ele, aí ele se despediu, foi embora, entrou lá para a Rua do Ouvidor. Tá? Aí eu me virei, e os outros companheiros, não, o pessoal que estava lá, todo mundo voluntário, né? Olharam para mim e disseram, quem era o Marcos, que você ficou aí conversando? E, gente, desculpa, era o Hermínio Miranda. Aí eu falei, que Hermínio Miranda, coisa o quê? Agora que Hermínio Miranda ia passar aqui na nossa Feira do Livro Espírita e vestido desse jeito. Mas era ele, gente. O Hermínio é uma pessoa muito simples. Aliás, ele já está aposentado. Ele é uma pessoa muito simples, sim. Era ele mesmo. Não acredito nisso. Aquele senhor não podia ser o Hermínio Miranda. Porque todo mundo imagina, né? Hermínio Miranda, ele deve estar engravatado, de terno, né? É Hermínio Miranda, que foi diretor da Companhia Siderúrgica Nacional, né? Mas ele já estava aposentado. E realmente ele estava lá de passagem pelo centro da cidade, tudo despojado. E eu estou dando depoimento, mas ninguém acreditou que eu conversei com o Hermínio Miranda naquele dia no Largo da Carioca. Eu fico imaginando aqui, e os telespectadores devem estar no mesmo caminho que eu, essa oportunidade de encontro com essas personalidades. O Marcos, que é uma criatura muito querida ao nosso coração e sempre ativo, e fazendo a citação desses encontros memoráveis. Deolindo Amorim, ele que presenciou o Pedro de Camargo, ele que, agora citando Hermínio Miranda. Agora, e o Pedro de Camargo, Vinícius, Marcos? Entre Vinícius e Deolindo, há uma conexão interessante ou não? Todos eles têm conexão, sabe? Embora o Pedro de Camargo fosse de São Paulo, capital, e o Deolindo radicado no Rio de Janeiro, que eu saiba, eu nunca encontrei nada dizendo que eles pessoalmente se encontraram, mas com certeza os dois, muito atuantes na imprensa espírita, provavelmente devem ter trocado alguma correspondência, algumas ideias, e você vê que a concepção espírita de educação do Deolindo é a mesma concepção do Pedro de Camargo. O Herculano Pires, na revista Educação Espírita, cita o Pedro de Camargo, como se o Pedro de Camargo fosse um ícone dele, Herculano Pires. Então, todos eles têm conexão, porque todos eles entendiam a importância da educação e a grande contribuição do espiritismo na educação. Então, as ideias convergiam, como o Leopoldo Machado, que, aliás, Deolindo e Leopoldo foram muito amigos, atuaram bastante juntos, todos têm conexão. Então, quando você lê os textos deles, você, puxa, isso daqui que o Deolindo está falando aqui é o mesmo que eu já tinha entendido lendo lá o Herculano. Puxa, olha só essa contribuição aqui do Leopoldo Machado. Aliás, por falar nisso, Orson, no número 5 da revista Educação Espírita, o Deolindo Amorim, ele faz menção
ao opúsculo lançado pelo Leopoldo Machado em 1939, que se chamou Espiritismo é Obra de Educação. Aliás, isso está disponível na internet, inclusive na revista eletrônica O Consolador. Eu escrevi 2 artigos a respeito dessa obra do Leopoldo Machado. E então você veja que eles se conheciam, eles se citavam, né, e um estudava o outro. Então há uma conexão muito grande em termos de pensamento entre todos eles. É muito bonito a gente verificar isso, né, Marcos. E esse resgate histórico dessas vidas que deram exemplos de perseverança, de trabalho, é algo fabuloso para as gerações novas, inclusive para nós que não somos gerações novas, mas aqui estamos nos entusiasmando, né, com essas citações, com essas lembranças tão ricas. Olha só que nessa conversa aqui, nós citamos uma pleiade deles, Herculano Pires, Pedro de Camargo, nós citamos Hermínio Miranda, agora o próprio Deolindo, que é o foco principal, e citamos aqui o Leopoldo Machado. Que coisa belíssima, Marcos. Ô Marcos, e você que conviveu com esses nomes famosos, hoje nós estamos focados mais no Deolindo Amorim, o que é que mais se destaca ao seu coração, a sua reflexão de um educador? O que é que mais se destaca para você? Bom, pegando aqui o nosso Deolindo Amorim, o grande destaque que nós temos que fazer também é que eles, igual a Paulo de Tarso, nunca recuaram diante das novas ideias, do trabalho e dos desafios para lançar essas ideias. E vamos imaginar aqui, 1939, Deolindo Amorim só tinha 4 anos de espiritismo, que ele conheceu o espiritismo em 1935. E em 1939, já com Lins Vasconcelos, com o Leopoldo Machado, ele realiza na cidade do Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro de Jornalistas Espíritas. Sabe o que é isso nessa data? E ele ainda jovem, mas fez. Eles continuam o trabalho, e o que vai acontecer? 9 anos depois, em 1948, e amargando muitas discussões dentro do movimento espírita, inclusive faltou apoio de federativas, mas eles realizam o primeiro Congresso Brasileiro de Mocidades Espíritas, que é um marco do movimento espírita. Deolindo Amorim vai participar no ano seguinte, em 1949, da Conferência Espírita Pan-Americana, que foi feita no Rio de Janeiro. E ele vai se tornar primeiro secretário da CEPA, que é a Confederação Espírita Pan-Americana, durante 3 anos. Na sequência, ele vai participar das discussões. Ele não vai participar diretamente, porque ele discordou, né, do que foi feito, mas ele vai participar das discussões que vão dar origem ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Deolindo só não está com a sua assinatura na ata que criou o CFN, porque na reta final ele discordou de algumas das ideias, né? Ele discordou do passo que ia ser dado, ele não tinha aquela ideia de como fazer o CFN, então ele se retirou. Então, o que nós vemos desses companheiros é que, numa época muito mais difícil, em termos de comunicação, de entendimento e prática do próprio espiritismo, eles eram arrojados. Eles iam fazer, né, dentro das suas forças, de todo o seu ideal. Então, esse é um exemplo muito grande, porque o Deolindo lutou pela educação, Herculano lutou pela educação, Leopoldo Machado lutou pela educação, Pedro de Camargo, numa época que é um fato histórico, os espíritas, de uma forma geral, não entendiam esse viés espírita sobre a educação. Imagina o Herculano Pires, que teve a ousadia de lançar uma revista sobre educação à luz do espiritismo. Você vê lá em São Paulo, ele, o Pedro de Camargo e outros inauguraram o Instituto Espírita Educação. Deolindo Amorim criando um Instituto de Cultura Espírita, para dar aulas, curso regular de espiritismo. Então, realmente, para nós, tem um grande significado, porque são ícones que pegaram da charrua, né, e vamos em frente. A Terra não está preparada, mas nós vamos prepará-la, faça sol ou faça chuva. Então, isso nós temos que destacar neles.
Ô Marcos, você falou desse arrojo, desses nomes aí que você citou, e localizando-nos especificamente em Deolindo, com 4 anos apenas de espiritismo, lá em 1939, quer dizer, ele agiu inclusive de forma independente, enfrentando toda a burocracia também da época, que às vezes impera e impede o movimento espírita de avançar. Foi um arrojo mesmo. Ah, com certeza. E mesmo lá em 1976, quando vai ser criada a Abragem, né, a nossa Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, ainda era um arrojo. Ainda era porque havia muita discussão, haviam companheiros que confundiam o espiritismo com outras coisas, mas ele via na Abrage aquela possibilidade de aglutinar, de unir, né, de fazer uma convergência sobre o que era realmente o espiritismo e a importância da imprensa, né, do jornalismo espírita. Então, nós devemos muito ao Deolindo Amorim, e só para situar os que estão aí nos assistindo, além de toda essa atuação dele no movimento espírita, ele foi funcionário público do Ministério da Fazenda, mas ele foi membro também da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Filosofia, do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, já que ele era baiano, e foi membro da nossa famosa ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa. Olha só, que coisa maravilhosa! E então nós devemos muito ao nosso Deolindo Amorim e a todos esses outros vultos da sua época. Muito bem, Marcos. Marcos, nós temos mais 2 minutos. Eu quero deixar para você o momento final de alguma coisa, de algum detalhe, alguma informação que você gostaria de acrescentar. Fique à vontade, Marcos. E depois você já pode se despedir do nosso público. Bem, ó, eu agradeço por esta oportunidade e quero aproveitar este momento para agradecer a ele, o Deolindo Amorim, pela minha formação espírita e educacional. Então, hoje, claro, ele está no mundo espiritual, hoje ele já deve saber disso, né, que eu sempre fui fã dele, e que desde jovem já lia todos os artigos dele. Por isso que quando o Gerson Monteiro me disse que tinha encaminhado os meus textos para o Deolindo, eu realmente estremeci. Porque tudo bem, o Gerson Monteiro aprovar, tudo bem, porque o Gerson era amigo, mas Deolindo Amorim aprovou os meus textos. E isso foi o grande incentivo para que eu começasse a escrever. E durante muito tempo eu fui colaborador também com os meus textos do jornal Mundo Espírita e aí de tantos outros. Então, eu deixo aqui meu preito de gratidão ao Deolindo Amorim por tudo que ele fez, pelos seus escritos e por ter me reforçado as minhas próprias ideias, os meus ideais à luz do Espiritismo. A você, Deolindo, onde você estiver, com suas atividades, seus trabalhos, provavelmente ainda no mundo espiritual, que Deus lhe abençoe e muito obrigado pelo seu auxílio a este pobre escritor aqui, a esse pobre conhecedor do Espiritismo. Muito obrigado por tudo, que Deus lhe abençoe, e a todos que estão aqui nos assistindo, muita paz nos nossos corações. Muito bem, Marcos de Mário, esse nobre amigo que tem disposto do seu tempo para esse resgate desses vultos espíritas expressivos que não podem cair no esquecimento. É preciso levar adiante essas informações históricas para a motivação do conhecimento espírita. Muito agradecemos a você que acompanha o nosso programa. Espiritismo para Todos tem essa finalidade: levar o conhecimento, disponibilizar as informações, para também te empolgar o coração desta riqueza cultural, doutrinária que se constitui o Espiritismo. Conheça, você vai ficar encantado, vai ficar admirado, empolgado com as informações trazidas pelo Espiritismo e os ícones tocados por esse ideal que se dedicam e fazem dela essa doutrina conhecida, consoladora e altamente educadora. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Marcos de Mário.